Esse ano teremos eleições municipais, porém o calendário foi modificado com a emenda constitucional número 107 de 2020, promulgada semana passada pelo Congresso. Entre a modificação que foi feita, a eleição não será mais no primeiro domingo do mês de outubro, mas sim dia 15 de novembro, se tudo ocorrer bem. Além disso, o período das convenções partidárias passaram do dia 31 de agosto ao dia 16 de setembro. O registro de candidatura deverá ser feito até dia 26 de setembro e o prazo de campanha eleitoral começará a partir do dia 27 de setembro. Então, tivemos aí um postergamento de um mês praticamente e a data da eleição está prevista para 15 de novembro. A emenda constitucional prevê ainda que se chegarmos a 15 de novembro, porém não for possível realizar o pleito, o Congresso Nacional deverá aprovar por decreto legislativo uma outra data, a qual não poderá ultrapassar o dia 27 de dezembro. Mas, em todo caso, esperemos que em 15 de novembro possamos realizar o pleito. Creio eu que a fake news será a principal pauta da Justiça Eleitoral e da atuação do Ministério Público Eleitoral nesse pleito. É muito importante a gente se debruçar sobre isso. E o principal mecanismo que vai se valer é da representação com pedido de tutela inibitória, ou seja, para retirar aquela eventual matéria de fake news do ar, bem como aquele que fez isso daí, ele responderá civilmente pelo ofendido, se ele for atrás da justiça, bem como criminalmente. Em 2019 tivemos um acréscimo no Código Eleitoral prevendo hoje o crime de denunciação caluniosa eleitoral, ou seja, quem faz fake news, além de possibilidade de se responder civilmente a título de danos, também pode responder criminalmente. E não só aquele que faz, mas também aquele que irresponsavelmente compartilha. Então é necessário hoje no mundo digital ter muita cautela. Você, eleitor e eleitora, que tem dúvida acerca da veracidade de uma notícia, é melhor não compartilhar. Olha, fake news não é recente. O que é recente é essa digitalização do mundo em que vivemos. Fake news, se você for ver pelo decurso da história, sempre teve e interferiu e muito no processo histórico da civilização humana. Vamos citar um exemplo histórico. Século XVIII, logo após a Revolução Francesa. Principal forma de denegrir os revolucionários que eles pegavam em relação à monarquia era o quê? Acusar a ex-rainha da França, Maria Antonieta, que ela teria falado a célebre frase, que se não tiver pães, que comam brioche, que era fake news, mas servia para denegrir a imagem da monarquia. Além disso, no Brasil, período getulista no Estado Novo, de igual forma, Getúlio Vargas, na época do Estado Novo, na Constituição de 37, por ele outorgado, ele se valeu do Plano Cohen. Plano Cohen era a suposta ameaça de um golpe comunista, o que também mais tarde viu-se que era falso. Na ditadura militar, logo do período que ia ser implantado, entre 1º de abril e 2 de abril, o presidente do Congresso Nacional, ele se valeu do argumento que o presidente, então, João Goulart, ele havia abandonado o Brasil, sendo que ele não havia abandonado. Ele tinha se deslocado à região sul para pegar os militares que eram leais à concepção dele, sendo que o presidente do Congresso Nacional na época, senador Moura Andrade, chegou a declarar que a vaga de presidente estava livre, que ele tinha abandonado o país. E com isso, deu a presidência da República ao presidente da Câmara dos Deputados, que convocou uma eleição indireta e deu posse a Castelo Branco. Então veja como, no decorrer da história, as fake news impactam.
e desenrolam no processo histórico. Então é muito importante esse papel da justiça eleitoral para ver o que é real e o que é falso, porque a fake news não tem nada a ver com a informação do eleitor. Pelo contrário, as fake news, elas desinformam o eleitor, viciam a vontade dele. E o que menos precisamos, numa época tão digitalizada, é de desinformação, mas sim de informação para que o eleitor consiga decidir plenamente de acordo com a sua consciência. Interessante pergunta, porque a emenda constitucional que foi promulgada, ela prevê item específico nisso daí. Ela prevê justamente que o município ele não poderá restringir os meios que a lei eleitoral já dispõe como propaganda eleitoral, exceto em caso de parecer sanitário da autoridade estadual ou nacional. Então, não vai ter essa de, o município A faz dessa forma, B, C, D, E. Não. Em tese, vai valer de acordo com o que está no Código Eleitoral, representação do TSE, é aquilo lá que vai gravitar. Se for necessário restringir, deverá haver parecer técnico da autoridade sanitária estadual ou nacional, para evitar essa discrepância. Tudo. Então, em relação ao combate à Covid, creio eu que estamos num panorama muito lúcido e contornado. A situação, creio eu, esteja bem fiscalizada e, à medida do possível, está sendo monitorado de forma bem apta pela Secretaria Municipal de Saúde e por todos os órgãos. E isso eu acho que é muito bom. Para você ter uma ideia, em que pese a taxa de contaminação a gente ter crescido, está em mais de 50, a taxa de ocupação de leitos da nossa região chegou a 63%, hoje estamos em média de 50%, que é bom, porque aí não é necessário a adoção de medidas mais drásticas, ao menos por enquanto. Significa que podemos relaxar? Não, significa que é necessário ter os cuidados, mas que estamos relativamente bem dentro desse panorama. E tudo que os órgãos públicos podem fazer estão sendo feitos. Em relação à discrepância dos resultados, primeiro de tudo, é necessário se ter certa cautela em relação a isso. Por que eu digo cautela? Por uma questão bem singela. Primeiro, em relação ao objeto que é atuado, nós estamos lidando com a questão biológica e médica. Então, assim, não tem como se ter a exatidão de uma ciência matemática. Na ciência matemática, você tem 2 mais 2 é 4. Acabou. Agora, a partir do momento que o objeto a ser analisado pelo ramo científico é biológico, é médico, não tem essa objetividade como se quer imprimir em relação a uma ciência exata. Partimos dessa premissa. Segundo ponto, em relação ao caso específico, foi feita a denúncia que a pessoa, pelo exame da municipalidade, teria diagnosticado com Covid, fez num laboratório particular, esse particular teria diagnosticado que não, e depois foi feito, durante esse trâmite, recebi aqui na promotoria, o resultado de outra contraprova, que confirmou que a pessoa realmente estava. Então, creio eu que essa situação foi bem elucidada. E outro ponto, em relação ao exame, que ela foi submetida no laboratório particular, tem as advertências lá, que aquele exame, um dos pontos pelo fato de chegar àquela conclusão, não significa que ela não teria Covid, até porque depende muito, primeiro, do grau de sensibilidade do exame e outro, também depende de que dia que foi feito, do período, da janela. Então, assim, esses fatores têm que ser levados em consideração para se chegar a um determinado resultado. Porém, essa situação, creio eu, já está resolvido e não inspirou maiores descalabros. Bem,
Bem, esse ano foi um ano que, querendo ou não, teve essa situação da Covid, que é algo extremamente singular, e teremos as eleições que se avizinham. Sei que o desafio é imenso, porque aqui a 27ª Zona Eleitoral abrange 3 municípios, Ivinhema, Novo Horizonte e Angélica. Porém, estamos aqui, obviamente, para receber as demandas, tudo, e lembrando sempre que o principal foco nesse momento de eleição que está se avizinhando tudo, é o eleitor ouvir as propostas dos candidatos, selecionar de acordo com a ciência e consciência. Voto consciente, verificar as propostas e jamais vender o voto. Vender o voto é uma ofensa à cidadania, porque vender o voto, no final, é o remédio que falta na farmácia, é a escola que nunca vem, é a ausência de cidadania. Então, a eleição, ela é um festejamento democrático e cabe ao eleitor verificar os seus candidatos, fazer a melhor escolha. O meu papel aqui, enquanto promotor eleitoral, bem como na Justiça Eleitoral, de forma geral, é verificar meramente as regras do jogo. Agora, quem vai dar a diretriz, quem vota, quem escolhe é o eleitor. Então, é aquilo que eu falo, estamos aqui abertos, porém, analisem as propostas e jamais se debandem para venda de votos. Muito obrigado.